Bom dia, hoje sábado, dia 1º de agosto de 2020. A Câmara Baixa dos Estados Unidos aprovou ontem o repasse de 500 milhões de dólares para Israel. Este repasse ainda tem que ser aprovado pelo Senado, irá para votação no Senado na próxima semana. Trata-se de um dinheiro que faz parte de um acordo assinado entre Estados Unidos e Israel em 2016. Naquele acordo, estabeleceu-se que os Estados Unidos passariam para Israel 38 bilhões de dólares ao longo de 10 anos, ao longo de uma década. Ontem, portanto, foi aprovado mais uma parte deste recurso, 500 milhões de dólares. Esse dinheiro, diz o Jerusalém Post, será designado para assistência à defesa de Israel, a defesa de mísseis e sistemas de defesa em geral. A ajuda financeira irá principalmente para os sistemas de defesa contra mísseis, o Iron Dome, o David Sling e o Arrow. Os 500 milhões serão para o Programa Cooperativo Israelense, programa este estabelecido com os Estados Unidos para aquisição do sistema de defesa Iron Dome para combater ameaças de foguetes de curto, médio e longo alcance, também para o programa David Sling e atividades de coprodução do Arrow 3, que é o sistema de camada superior desenvolvido junto com os Estados Unidos, que aliás já foi testado no ano passado no Alasca. Com muito sucesso, diga-se. O Jerusalém Post diz que, além dos sistemas de defesa antimísseis, esse orçamento total de 38 bilhões destina-se também para a cooperação tecnológica antitúneis, o que também interessa aos Estados Unidos, dado o fato de que a fronteira sul dos Estados Unidos com o México também sofre problemas que Israel conhece muito bem, os tais túneis entre o México e os Estados Unidos, assim como acontece em Israel. Desculpem, parte desse dinheiro também será aplicado em pesquisas sobre coronavírus, e 6 milhões irá para o Programa Conjunto de Cooperação entre Estados Unidos e Israel em energia e água, de acordo com o Jewish News Syndicate. O projeto de lei seguirá, diz o Jerusalém Post, para o Senado, onde se espera que seja aprovado, com alguma alteração, provavelmente. Bem, o fato aqui é o seguinte: os Estados Unidos é, sim, o principal amigo de Israel desde a fundação do Estado Moderno de Israel nos anos 40, 1949, final dos anos 40. Mas lá nos Estados Unidos também é onde surge talvez a maior oposição no Ocidente ao Estado de Israel, porque, como muitos sabem, o Partido Democrata sempre defendeu que parte daquela região pertence aos palestinos e esses teriam direitos naturais a ter também um Estado autônomo. Bem, o fato é que, divergências à parte, o que prevaleceu ontem foi a política de Estado. Uma coisa é a política do dia a dia, a política exercida por este ou aquele partido. Outra são decisões de política de Estado que estão acima das preferências partidárias. Basta vermos que esse acordo de 38 bilhões de dólares foi assinado ainda na era Obama. Pois é, a contragosto do próprio Obama, que fez de tudo para que o Irã também fosse um grande beneficiado de ajuda americana. E fez, e conseguiu, aliás, diga-se, porque foi Obama quem praticamente destruiu todos os empecilhos que separavam o Irã da sua bomba atômica, inclusive despejou toneladas de dólares naquele país. Mas isso é outra história.
O fato é que com essa ajuda caracteriza-se sim fica cada vez mais evidente que os Estados Unidos não deixarão Israel sozinho em caso de um grande conflito no Oriente Médio. E isso, é bom lembrar, vai de encontro também aos interesses da China naquela região. Daí porque o presidente Donald Trump conseguiu bloquear um negócio bem estruturado, bem engatilhado entre Israel e a China para a implantação da 5G naquele país. Além disso, a China também desejava fazer um porto ou reformular o porto de Haifa, em Israel, para receber o gás de Leviatã e futuramente mandá-lo via gasoduto para o sul da Europa. Tudo isso Donald Trump conseguiu anular. Claro que, lembrando a Israel, que Israel tem muito mais a perder com o namoro, com a aproximação com a China, do que tem a ganhar. Isso ficou muito claro ontem, na aprovação da Câmara Baixa, que é dominada pela esquerda. Prestem atenção. A Câmara Baixa, que tem uma presidente anti-Trump e não muito favorável a Israel, assim como maioria democrata, teve que aprovar este montante de recursos, esse recurso para Israel. Isso mostra que os Estados Unidos, apesar de serem bastante divididos em termos de poder, sobressai-se sim sempre a política de Estado. E a política de Estado é muito clara. Os Estados Unidos estão com Israel, por isso Israel não pode, em hipótese alguma, virar as costas para o seu principal parceiro. Ponto para Trump. Problemas para a China, que já esfregava as mãos em relação àquele país. O gás de Leviatã renderia muito, ou renderá muito a quem levá-lo à Europa. E a China antecipou-se, queria ser a parceira na tubulação deste gás para a Grécia e posteriormente para a Europa. Para o sul da Itália, melhor dizendo. Outra questão envolvendo Donald Trump e a China diz respeito ao polêmico TikTok, o aplicativo chinês. O presidente Donald Trump anunciou ontem que proibirá a rede social TikTok nos Estados Unidos, depois que autoridades do país expressaram preocupações de que a plataforma é usada pela inteligência chinesa. A administração Trump, diz a Reuters, acredita que o popular aplicativo de vídeo, de curtos vídeos, estimados em 1 bilhão de usuários, pode ser usado como uma ferramenta de espionagem por parte de Pequim. Na verdade, é o Tesouro de Estado norte-americano quem está dando este alerta. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse que a TikTok representa, sim, uma grave ameaça. O Tesouro americano tem uma comissão para investigar investimentos estrangeiros dentro dos Estados Unidos. Esta comissão, ao investigar as relações dos investimentos chineses, ou melhor, da TikTok, dentro dos Estados Unidos, acabaram concluindo que, se o TikTok é um espião chinês, bem, a China poderá estar muito próxima de saber todos os segredos internos americanos, porque com 1 bilhão de usuários no mundo, certamente, nos Estados Unidos o percentual é muito alto. E aí a preocupação, evidentemente, do Tesouro norte-americano. Steve Mnuchin deu alerta ao presidente Donald Trump dos perigos da TikTok na quinta-feira e ontem, sexta-feira, o presidente afirmou: sim, nós proibiremos
o TikTok de operar dentro dos Estados Unidos. São só mais detalhes nesta violenta queda de braço entre Estados Unidos e China. Agora pergunto, o interessante dessa história é exatamente isso: 1 bilhão de pessoas usando um aplicativo chinês que pode tirar os dados do usuário e enviar para um banco de dados na China. A TikTok diz que não, a TikTok diz que é uma empresa completamente desvinculada de problemas políticos ou de questões políticas. Ela diz, inclusive, que seu banco de dados está nos Estados Unidos. O CEO da TikTok, Kevin Mayer, disse que não somos políticos, não aceitamos publicidade política e não temos uma agenda política. Nosso único objetivo é permanecermos uma plataforma vibrante e dinâmica para que todos possam desfrutá-la. Fica aí o dito pelo não dito. Seguro morreu de velho, mas, além disso, os Estados Unidos estão, sim, no meio de uma grande batalha contra a China, não só mais comercial. E aí, portanto, chora a TikTok, porque perderá certamente um dos seus principais mercados. Aliás, já perdeu ou está perdendo a Índia, o principal mercado da TikTok. Bem, vamos à nossa baldeação, a primeira do dia, para depois uma notícia importante vinda lá do meio do nada, do Oceano Pacífico. Muito bem, baldeação realizada com sucesso. Vamos para o meio do nada. Vocês estão vendo aqui no Google Earth um pontinho lá no Pacífico, um pontinho perdido no meio do Pacífico. Este pontinho diz respeito à ilha de Guam, que é propriedade dos Estados Unidos. Bem, nesta ilha, aconteceu um caso bastante sintomático nos tempos que vivemos. Esse senhor que vocês estão vendo ao lado de sua bela esposa e sua filhinha está desempregado desde a semana passada. Tudo porque ele tentou e conseguiu colocar um sacerdote dentro de um hospital onde encontrava-se uma paciente em estado terminal por conta de uma hemorragia cerebral maciça. Uma senhora estava às portas de falecer e, segundo Robert Gliman, que era segurança do hospital, a senhora, por ser católica, merecia ou precisava a assistência de um sacerdote para que lhe desse os últimos sacramentos. E assim fez. Ele combinou com algumas enfermeiras, foi em busca de um padre, levou o padre para dentro do hospital, para dentro do centro de atendimento intensivo do hospital, onde estava a senhora, e o padre ali deu os últimos sacramentos àquela boa senhora que estava próxima de deixar esta vida. Pois bem, que bela ação! Deveria ter sido recompensada, porque afinal, um simples segurança do hospital dava ali um exemplo de como devemos tratar o próximo, com o amor que Jesus diz na Bíblia. Tratai o próximo como a si mesmo, amai o próximo como a si mesmo. Mas, ao invés de ser recompensado ou reconhecido pela sua bondade, Robert Gliman foi demitido. A alegação do hospital é que ele colocou a privacidade da paciente em risco. Dois pesos e duas medidas. Colocar em risco a privacidade da paciente seria, evidentemente, expor o seu boletim na mídia. Não foi o que fez Robert Gliman. Ele apenas combinou com outros funcionários a entrada de um padre para ajudar alguém espiritualmente, já que fisicamente nada mais podia ser feito.
dois pesos e duas medidas. Por quê? Porque uma coisa é valorizar a vida material. Porém, outra bem diferente é preocupar-se com a vida espiritual. E, para isso, todo o rigor da lei. É o que está vivendo hoje Robert Gleeman. Ele recebeu, por seu ato bondoso, o que muitos mártires religiosos conheceram no passado: a recriminação dos donos deste mundo. Aí pergunto, o que tem feito a Igreja para defender os heróis do Evangelho? Nada. Pelo contrário, hoje, ser bom, ter a vida pautada pelos Evangelhos, ser de Cristo, é que é o perigo. E muitas vezes a recriminação, a reprimenda vem lá do próprio Vaticano. Pois é. Nós não estamos entrando num mundo sem Deus, meus amigos. Pelo contrário, nós estamos entrando num mundo contra Deus. E sobre isso, quase nada se ouve falar por parte de quem deveria dedicar a sua vida à defesa do Evangelho, de Cristo, do amor ao próximo. Pois é. 1º de agosto. Dizem os antigos que há sempre uma hora ruim no mês de agosto. Isso para nós já não significa muita coisa, já que todas as horas deste 2020 não têm sido boas, nem um pouco boas. Até depois, que Deus abençoe Robert Gleeman e sua família.